Pare tudo agora. Não continue rolando. Respira e escute com atenção, porque a virada do ano não é só um relógio mudando. É uma fronteira. E fronteiras espirituais não ficam neutras. Poucos sabem, mas existe um tipo de peso que não aparece no corpo. Aparece no destino. Ele não tem som, mas muda o som da sua casa. Ele não tem cor, mas muda a cor do seu olhar. E quando ele fica tempo demais, você começa a achar que vida é assim mesmo, só que não é. Esse peso se esconde nas entrelinhas das suas conversas, nos seus hábitos repetidos, naquilo que você finge que já passou, mas ainda está grudado na alma. E quando um ano termina, esse peso tenta atravessar com você. Ele tenta dizer, eu fico. Isso não é acaso. Se esta mensagem chegou até você agora, é porque Deus está tentando te poupar de entrar no próximo ano carregando correntes que você chama de normal. E eu vou te pedir uma coisa antes de tudo. Não assista isso como mais um vídeo. Assista como um aviso, porque no final eu vou te mostrar o terceiro ato. O que Padre Pio dizia que quase ninguém faz. E é exatamente por isso que quase ninguém muda. Talvez você esteja pensando, mas como eu sei se estou carregando esse peso? Presta atenção nos sinais. Sinal número 1, você até dorme, mas acorda cansado, como se a mente tivesse corrido a noite inteira. Sinal número 2, coisas pequenas te irritam demais, como se a paciência estivesse sempre no limite. Sinal número 3, a sua casa fica barulhenta por dentro, mesmo quando está em silêncio, e você sente vontade de fugir, de se distrair, de ligar qualquer coisa para não encarar o vazio. Sinal número 4, você começa o ano com promessas bonitas, mas por dentro já escuta a voz. Você não vai conseguir. Essa voz não é você. É acusação. Sinal número 5. O mais perigoso. Você perde a esperança devagar e chama isso de maturidade. Você diz, é a vida. E sem perceber, se acostuma com a prisão. Padre Pio dizia que o inimigo ama quando você se acostuma, porque o que você aceita, você não luta contra. Então, se você quer transformar a virada em um recomeço real, faz um gesto simples agora. Escreve nos comentários do jeito que você conseguir uma frase curta. Eu recebo a graça do recomeço. E oferece isso como oração. Não é só comentário. É um ato. E se você quer caminhar comigo nesse ano, já deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente não busca entretenimento. A gente busca direção. E por favor, fica até o fim. Porque se você pular o último ato, você pode até começar bem, mas vai voltar para os mesmos ciclos. O inimigo não tem pressa, ele só quer repetição. Deixa eu te contar uma cena. Numa noite de dezembro, quando a cidade estava barulhenta lá fora e as pessoas estavam falando de roupa, de festa, de comida, uma pessoa entrou em silêncio para confessar. Não era alguém ruim, era alguém cansado. Ela carregava uma lista inteira de promessas quebradas, de dívidas emocionais, de palavras que feriram, de orgulho que travou pedidos de perdão. E ela disse algo que muita gente diz: ano que vem eu mudo. Padre Pio escutou, baixou a cabeça e respondeu com uma frase que cortou como faca. O problema não é o ano, é o que você leva dentro dele. E antes que ela se defendesse, ele completou: você quer um ano novo, com a mesma alma velha. Isso não funciona. Padre Pio não falava para agradar, falava para salvar. Ele carregou estigmas, enfrentou tentações, ouviu confissões por horas. E muita gente testemunhou que ele via a raiz antes do fruto. Enquanto muitos tratam o mal como metáfora, ele tratava como realidade. E por isso ele insistia. Existem portas espirituais. Algumas você abre com pecado, outras você abre com hábitos, outras você abre com palavras. E é aqui que começa o ponto mais perigoso da virada do ano. Quando você troca o calendário, mas mantém as mesmas portas abertas. Por isso hoje eu vou te entregar 3 atos. 3 atos simples, diretos, porém profundos. Não é superstição, não é simpatia, é direção. E quando a alma ganha direção, o céu começa a se organizar ao redor. O primeiro ato vai quebrar o peso antigo. O segundo ato vai curar a raiz do que te trava. E o terceiro ato vai selar a sua casa para o novo ano.
e é esse que o inimigo odeia. Respira de novo, porque agora eu vou falar de coisas que a maioria ignora, mas paga caro por ignorar. Padre Pio dizia que muitas pessoas entram no novo ano com a boca dizendo prosperidade, mas com o coração segurando rancor, com a boca dizendo abundância, mas com a alma alimentando culpa escondida, com a boca dizendo fé, mas com a vida inteira empilhando coisas não resolvidas. E o céu não trabalha com slogans. O céu trabalha com verdade. A virada do ano é um altar invisível, e todo altar exige oferta. A pergunta é, qual oferta você vai colocar? Muita gente oferece barulho, bebida, distração, e chama isso de alegria. Mas a alegria que precisa de anestesia não é alegria, é fuga. E Deus não te trouxe até aqui para você fugir de si mesmo. Deus te trouxe para você se reencontrar. Vamos ao primeiro ato. Não é grande, não é teatral, mas é o que separa um recomeço real de um recomeço ilusório. O primeiro ato é o ato do corte. Padre Pio dizia, aquilo que você não corta, te corta. E muita gente entra no próximo ano achando que o tempo vai resolver. Mas o tempo só aumenta o que você alimenta. Então agora, pega um papel. Se você não tiver papel, pega o bloco de notas do celular. Mas eu recomendo papel, porque o papel tem peso, e esse peso ajuda a sua alma a levar isso a sério. Escreve 3 coisas. A primeira, o nome de uma pessoa que você precisa perdoar. A segunda, um hábito que você sabe que te enfraquece. A terceira, uma frase que você vive repetindo e que te rouba a fé. Pode ser só palavras, pode ser só sinais. Ninguém precisa ver. É entre você e Deus. Agora, olha para isso por um instante. E aqui vem o ponto que dói. Não adianta entrar no novo ano pedindo portas abertas, se você continua segurando a chave da prisão. Padre Pio dizia que o rancor é como uma vela apagada. Você até segura o pavio, mas não tem luz. E quando a luz apaga, qualquer sombra parece grande. E sabe qual é o golpe do inimigo? Ele te convence de que rancor é justiça. Ele te faz sentir forte por não perdoar. Só que por trás ele rouba seu sono, sua paz, seu foco, sua saúde. Perdão não é fraqueza. Perdão é autoridade. Perdão é você dizer, eu não vou mais ser governado por isso. Então faz assim. Com o papel na mão, diga em voz baixa, se você puder, ou em silêncio, se você não puder, Senhor, eu não quero carregar isso, eu entrego. E agora vem o gesto do corte. Rasga o papel. Devagar, sem pressa. Rasga como quem corta uma amarra. Enquanto você rasga, imagine que você está dizendo ao mundo invisível, isso não vai atravessar comigo. E atenção, não é magia, não é o papel, é a sua decisão. O gesto só torna visível para a sua alma aquilo que você escolheu. Agora, eu preciso te ensinar um detalhe que faz diferença. Se você não consegue perdoar, porque a ferida é grande, então não force um sentimento que você ainda não tem. Padre Pio ensinava que perdão é um caminho, que o primeiro passo é parar de desejar o mal. Então, se você ainda está machucado, faça o perdão em etapas. Etapa 1. Eu paro de alimentar a lembrança. Etapa 2. Eu paro de falar disso o tempo todo. Etapa 3. Eu peço a Deus para curar o meu coração. E um dia, você vai perceber que aquilo que antes te dominava, agora só é uma memória. E você estará livre. Agora, depois do corte, vem a decisão prática. Porque graça sem decisão vira emoção. Padre Pio insistia numa pergunta. O que você vai fazer diferente amanhã? Então, escolhe uma atitude simples para as próximas 24 horas. 1. Não discutir. Não reclamar, não xingar, não alimentar um vício, não perseguir alguém com julgamento, não usar o celular como anestesia. Uma decisão concreta, porque a graça ama o concreto. E, se você mora com pessoas difíceis, se a sua casa é cheia de brigas, se você está cercado de provocação, então essa decisão é ainda mais poderosa, porque o primeiro ato não é só rasgar um papel, é rasgar um padrão. Às vezes, o seu padrão é responder na hora. O seu corte amanhã é ficar em silêncio. Às vezes, o seu padrão é ironia.
O seu corte amanhã é gentileza. Às vezes o seu padrão é se vingar. O seu corte amanhã é não revidar. Isso é espiritual. Isso fecha portas. Agora, antes de ir para o segundo ato, eu preciso te fazer uma pergunta que vai te deixar desconfortável, e é por isso que ela é necessária. Quem você está enganando quando diz ano novo, mas repete, eu sou assim mesmo? Porque a virada não muda ninguém. Quem muda é quem se rende. Vamos para o segundo ato. Este é o ato que cura a raiz. E aqui está o segredo que poucos falam. Muita gente está bloqueada não por falta de oração, mas por falta de reparação. Padre Pio via pessoas pedindo bênção com as mãos levantadas, mas vivendo com dívidas espirituais que nunca foram enfrentadas. E não estou falando só de dinheiro. Estou falando de promessas que você fez e não cumpriu, de desculpas que você nunca pediu, de injustiças pequenas que você chamou de detalhe. O inimigo adora detalhes, porque é no detalhe que ele cria hábito, e hábito cria destino, e destino sem Deus vira labirinto. Eu vou te contar outra cena. Um homem, anos atrás, procurou Padre Pio. Chorava, dizia que orava muito, dizia que fazia promessas, mas nada mudava. A casa estava pesada, o casamento estava frio, a mente não parava. Padre Pio perguntou uma coisa simples. Você devolveu o que não era seu? O homem ficou em silêncio. Padre Pio não perguntou de novo, só olhou. E aquele silêncio confessou tudo. Às vezes, a nossa vida trava porque existe algo pendente no mundo invisível. Uma injustiça não reparada, uma mentira que virou rotina, uma culpa guardada como se fosse segredo. E Deus é misericordioso, mas Deus não abençoa a mentira como se fosse verdade. Então, no segundo ato, você vai fazer 3 coisas, em ordem. Primeiro, reconhecer. Segundo, reparar. Terceiro, entregar. Primeiro, reconhecer. Sem dramatizar, sem se destruir, mas sem mentir. Olha para a sua vida neste ano e responde com sinceridade. Qual foi a área em que eu mais me afastei de Deus? Foi no meu olhar, foi na minha língua, foi no meu corpo, foi no meu orgulho, foi na minha preguiça, foi na minha inveja, foi no meu ressentimento? Escolhe uma área. Só uma. Porque quem tenta abraçar tudo não muda nada. Agora faz um exame bem simples de 3 perguntas. O que eu fiz que eu sei que entristeceu Deus? O que eu deixei de fazer que eu sei que era o certo? O que eu repito e chamo de eu sou assim, mas na verdade é pecado ou vício? Não responda para mim. Responda para o céu. Agora, segundo, reparar. Reparar é o ato que o céu entende como maturidade. Padre Pio dizia que a confissão não é um teatro de culpa, é uma cura de verdade. É você parar de fingir. Se você é católico e pode se confessar, planeje sua confissão. Não para passar a borracha, mas para fechar portas. Vá com sinceridade, sem auto-engano, sem maquiagem. Se você não pode se confessar agora, faça um exame de consciência e um ato de contrição. O importante é, não chame de paz aquilo que é só fuga. Agora a reparação também é horizontal, com pessoas. Existe alguém a quem você deve um pedido de perdão. Existe alguém a quem você feriu com palavras. Existe alguém a quem você negligenciou. Existe alguém que você julgou e nunca voltou atrás? Não precisa fazer uma lista enorme. Escolhe uma pessoa, uma, e faz o gesto que o orgulho odeia. Manda uma mensagem simples, sem desculpas longas, sem justificativa. Só verdade. Eu errei com você. Me perdoa. E, se a pessoa não responder, não faça disso um motivo para desistir. Você não controla a reação do outro. Você controla a sua obediência. Agora, se a pessoa já morreu, ou está longe, ou não há contato, então faça um gesto simbólico diante de Deus. Diga o nome dessa pessoa e peça perdão. Reze por ela, porque a reparação também acontece no espírito. E existe uma reparação que pouca gente lembra. A reparação com Deus. Você prometeu algo e abandonou? Você começou a rezar e parou? Você pediu um sinal e ignorou quando ele veio? Então volte, ainda que pequeno, porque o céu se abre para quem volta. E agora o terceiro passo do segundo ato, entregar. Depois de reconhecer e reparar,
você vai entregar o resto a Deus. Porque tem coisas que você não consegue consertar sozinho. E esse é exatamente o ponto. Você não foi feito para carregar tudo. Então, em silêncio, diga: Senhor, eu faço minha parte e confio a Ti o que eu não alcanço. Isso parece simples, mas esse é o lugar onde muitos falham. Eles querem controlar até a cura. Eles querem que Deus cure do jeito deles, no tempo deles, com o resultado que eles decidiram. E Deus não é servo. Deus é Pai. E Pai cura como Pai. Às vezes com rapidez, às vezes com processo, às vezes tirando, às vezes ensinando, mas sempre com amor. E aqui está um microclímax que eu preciso que você entenda. Quando você entrega, você deixa de negociar com o medo. Você para de dizer, e se der errado? E começa a dizer, Deus está comigo. Agora, antes do terceiro ato, eu preciso te alertar sobre uma armadilha que aparece na virada do ano. É a armadilha da falsa limpeza. Muita gente arruma a casa, troca roupa, muda a decoração, acende vela, faz promessa e continua com a mesma língua, com o mesmo orgulho, com a mesma negligência, com o mesmo pecado escondido. E o mundo espiritual não respeita a maquiagem. Padre Pio dizia: o que fecha o céu sobre uma casa não é falta de enfeite, é falta de graça. E por falar nisso, se você chegou até aqui, eu vou te pedir um segundo gesto, porque isso ajuda a selar o que você está fazendo. Escreve nos comentários: eu não vou levar o peso para o ano novo. E reza por alguém que você ama. Escreve o nome dessa pessoa se quiser. Nós vamos orar juntos, agora sim. O terceiro ato. Este é o ato mais odiado pelo inimigo. Porque ele sela, ele fecha portas, ele estabelece primícias. Ele coloca Deus no começo, e o começo define o resto. Padre Pio dizia que o inimigo não teme gente que fala bonito. Ele teme quem vive em estado de graça, quem se sustenta nas armas do céu, quem coloca Deus como primeiro. E aqui você vai fazer 3 movimentos. O primeiro movimento, primícias. O segundo movimento, consagração. O terceiro movimento, vigilância. Primeiro, primícias. Primícias é simples, dar a Deus o primeiro lugar do seu ano. O orgulho odeia isso, porque o orgulho quer ser o centro. Mas Deus não compete. Deus reina. Então, na virada do ano, você vai separar um momento, pode ser 5 minutos, para fazer uma oração de entrega antes de qualquer outra coisa. Antes do brinde, antes do barulho, antes da festa, antes do celular. Um momento, e você vai dizer, com palavras simples: Senhor, este ano é teu. Eu pertenço a ti. Se você puder, reze um Pai Nosso devagar. Se você puder, reze uma Ave Maria devagar. Se você puder, leia um salmo. O Salmo 91, por exemplo, é uma fortaleza para muitas pessoas. Mas faça devagar, como quem coloca a alma no altar. E aqui vai um detalhe prático que muda o clima da casa. As primeiras palavras do ano têm peso. Então, quando der meia-noite, ou quando você acordar no dia 1º, evite começar com reclamação. Evite começar com ai minha vida. Evite começar com que ano difícil. Comece com gratidão, mesmo pequena. Obrigado, Deus, porque eu estou vivo. A gratidão não nega a dor. Ela quebra a murmuração. E murmuração é um dos alimentos mais antigos do inimigo. Agora, o segundo movimento. Consagração. Este é o selo. Padre Pio tinha uma devoção profunda ao rosário. E o rosário não é repetição vazia. É disciplina do coração. É a mente sendo puxada para a luz. Então, escolhe um sinal de consagração. Pode ser o rosário ao longo do dia 1º. Pode ser a leitura de um trecho do Evangelho. Pode ser a ida à missa. Pode ser colocar uma música de oração e ficar em silêncio alguns minutos. Pode ser, se você tiver, aspergir água benta e pedir a bênção de Deus sobre os cômodos. Não como superstição, mas como lembrete. Esta casa é do Senhor. Mas precisa ser algo que diga ao mundo invisível: nesta casa, Deus é o centro, e aqui eu preciso ser direto. Se você tem algo na sua vida que é uma porta escancarada, pornografia, traição, mentira constante, injustiça, vício, não existe consagração que funcione enquanto você alimenta a porta.
O céu não sela uma casa que você mesmo mantém aberta. E deixa eu te dizer uma coisa que muita gente esquece. Selar a casa não é só o que você fala. É o que você decide permitir dentro dela. Então, se você puder, faça uma limpeza simples de ambiente. Não no sentido místico, mas no sentido moral. Tire do seu alcance aquilo que te derruba. Apague contatos que te puxam para o pecado. Saia de grupos que só geram fofoca. Pare de seguir páginas que inflamam desejo e inveja. Padre Pio dizia que, quando você alimenta a tentação, você já perdeu metade da batalha. E tem mais um detalhe. A primícia também pode tocar o seu bolso. Não como obrigação, mas como gesto de liberdade. Se você puder, separe uma pequena oferta para a caridade no início do ano. Pode ser comida para alguém, pode ser ajuda para uma família, pode ser contribuição na sua igreja, pode ser um ato escondido que ninguém vê. O inimigo odeia a caridade, porque caridade quebra o egoísmo. E egoísmo é uma das raízes mais antigas da miséria interior. Agora, eu quero te dar um selo prático para os primeiros 7 dias do ano. Porque a virada é uma porta, mas os primeiros passos definem se você vai entrar ou vai só olhar de longe. Dia 1. Silêncio e gratidão. Pelo menos 5 minutos sem celular. Só você e Deus. Dia 2. Reconciliação. Se existe uma mensagem de perdão para enviar, envie. Se não existe, reze por alguém que você tem dificuldade. Dia 3. Limpeza da mente. Escolha um conteúdo que te eleva. Evangelho, salmo, uma homilia. E corte um conteúdo que te puxa para baixo. Dia 4. Serviço. Faça um bem concreto para alguém, mesmo pequeno, sem esperar aplauso. Dia 5. Disciplina. Faça um não que fortalece. Não reclamar, não falar mal, não alimentar vício. Dia 6. Sacramento ou oração profunda. Se puder, missa e comunhão. Se não puder, um tempo maior de oração e exame de consciência. Dia 7. Consagração do restante do mês. Diga, Senhor, eu sigo contigo. E repita o terceiro ato como pacto. Isso não é para te prender em regra, é para te dar direção, porque a alma sem direção é como barco sem leme. Qualquer vento decide por ela. E se você está ouvindo isso e pensando, mas eu já comecei o ano errado, escute. Deus não trabalha só com datas. Deus trabalha com arrependimento. Você pode fazer esses 3 atos hoje, amanhã, agora. A graça não depende do relógio. A graça depende da rendição. Agora, o terceiro movimento. Vigilância. Este é o ponto que quase ninguém entende, e é aqui que muitos perdem tudo. O inimigo não ataca no dia em que você está forte. Ele ataca no dia em que você relaxa. Ele não começa com um pecado grande. Ele começa com uma concessão pequena, uma conversa que você não deveria manter, um olhar que você não deveria alimentar, um hábito que você não deveria justificar, uma preguiça que você chama de merecimento. Padre Pio dizia que o mal entra em silêncio, como fumaça, e quando você percebe, já invadiu. Então a vigilância é um pacto simples. Eu vou proteger a minha alma. Como? Com 3 guardas: a guarda da língua, a guarda dos olhos, a guarda do coração, a guarda da língua. No primeiro dia do ano, não use palavras de morte. Não diga, eu nunca. Não diga, não adianta. Não diga, sempre dá errado. Porque palavras são sementes, e você não planta espinho e espera uva. Quando a tentação de falar negativo vier, troque por uma frase simples. Deus está trabalhando. A guarda dos olhos. Cuidado com o que você consome. O que entra pelos olhos vira alimento da mente. E a mente alimenta desejos. E desejos viram decisões. Se você quer um ano novo, limpe também o que você assiste, o que você segue, o que você deixa entrar na sua cabeça. E isso não é moralismo, é higiene espiritual. A guarda do coração. Não alimente rancor de novo. Se o rancor bater, pare e ore. Nem que seja: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Agora eu sei que você pode estar pensando, isso parece muito. Não é muito, é só sério,
E coisas sérias mudam destinos. Agora eu vou te entregar um segredo final, porque eu prometi. O terceiro ato não é só o que você faz na virada, é o que você escolhe não fazer. Padre Pio dizia que existem 3 nãos que salvam um ano inteiro. Primeiro, não negociar com o pecado. Segundo, não tratar a graça como adereço. Terceiro, não brincar com a sua alma. Primeiro, não negociar com o pecado. Não é só hoje, não é só essa vez. Não é só para relaxar. É exatamente assim que o inimigo constrói prisões, com exceções. E quando você percebe, a exceção virou regra. Segundo, não tratar a graça como adereço. Muita gente quer Deus como enfeite, mas não como Senhor. Quer proteção, mas não quer obediência. Quer milagre, mas não quer mudança. Quer bênção, mas não quer renúncia. Isso não é fé, isso é comércio, e Deus não é produto. Terceiro, não brincar com a sua alma. Você tem uma alma, e a sua alma vale mais do que o ano inteiro. Então, se você quer prosperidade, abundância e saúde, comece por onde quase ninguém começa: santidade. Porque prosperidade sem santidade vira ídolo, abundância sem santidade vira prisão, saúde sem santidade vira orgulho. Mas quando você coloca Deus no centro, até o que falta se organiza, até o que dói encontra sentido, até o que parecia impossível se abre. E aqui vai a verdade que muda tudo. O céu não promete uma vida sem batalha. O céu promete presença na batalha. E presença de Deus é suficiente para você atravessar qualquer ano. Deixa eu fechar essa parte com uma última imagem. Imagina 2 pessoas na mesma virada. A primeira grita, brinda, ri, mas por dentro está com medo. Ela tenta abafar o vazio com barulho. Quando a festa acaba, ela volta para o mesmo quarto, para a mesma mente, para o mesmo ciclo. E ela chama isso de vida. A segunda talvez nem tenha festa. Talvez esteja sozinha. Talvez esteja trabalhando. Talvez esteja cansada. Mas ela faz uma coisa. Ela se ajoelha por 5 minutos. Ela corta o peso, repara o que dá, consagra o começo. E mesmo que nada mude por fora naquele instante, algo muda por dentro. O céu encontra lugar. Padre Pio dizia que o milagre mais raro não é uma cura do corpo. É uma alma que decide. E eu vou te dizer, quando você decide, o inimigo perde acesso. Ele pode até tentar voltar com lembranças, com tentações, com acusações, mas ele não encontra a mesma porta, porque você fechou. E quem fecha com Deus, não vive mais do mesmo jeito. Agora, eu quero fazer com você uma oração. E eu peço que você não trate isso como frase bonita. Faça como ato. Se você puder, coloque a mão no peito por alguns segundos. Respira e repete comigo, devagar. Senhor Jesus Cristo, eu não quero atravessar para o novo ano com o peso antigo. Eu corto agora, pela tua graça, toda a cadeia de rancor, toda a culpa escondida, todo hábito que me enfraquece, toda a palavra de morte que eu repeti sobre mim. Eu reconheço minhas falhas sem me destruir, porque eu confio na tua misericórdia. Eu reparo o que for possível. Eu peço perdão a quem eu feri. Eu perdoo quem me feriu, mesmo que seja um começo pequeno. Eu peço a graça de querer perdoar, quando o meu coração ainda não consegue. E eu te entrego o que eu não consigo consertar. Eu entrego minha família. Eu entrego minha mente. Eu entrego o meu trabalho. Eu entrego minhas finanças. Eu entrego minha saúde. Eu entrego meus medos. Senhor, entra na minha casa. Entra nos meus pensamentos. Entra nas minhas palavras. Entra nos meus caminhos. Eu consagro este novo ano a ti. Que toda porta errada se feche. Que toda porta certa se abra. Que toda maldição seja quebrada e que a tua bênção me alcance. Dá-me saúde do corpo, paz na mente e abundância de graça. Livra-me do orgulho. Livra-me da comparação. Livra-me da ansiedade que me rouba o presente. Livra-me das tentações escondidas. Eu escolho a vigilância. Eu escolho a verdade. Eu escolho a tua presença. Amém. Respira mais uma vez. Agora, se essa oração tocou você, faz um último gesto. Escreve nos comentários Amém. E, se quiser, coloca um pedido. Saúde, prosperidade, uma cura, uma família restaurada.
e eu vou ler como intercessão. E eu te peço, compartilha este vídeo com alguém que precisa atravessar a virada sem o peso antigo. Às vezes, Deus usa um vídeo como usa um amigo, para salvar uma noite. E não esqueça, o ano muda no relógio. Mas a vida muda quando você decide. Que Deus te abençoe e que o céu encontre a sua casa preparada.